Então hoje a gente vai falar sobre casais e os filhos, né? E separação. Os filhos podem evitar a separação entre o casal? Não. Os filhos podem fazer alguma coisa com relação a isso? Não, eles não podem fazer nada a respeito disso, porque a decisão de uma separação, as únicas pessoas que podem decidir por isso é justamente o pai ou a mãe, tá? Porque a relação dos pais com os filhos é uma relação. A relação do casal é a relação deles, a relação amorosa. Então, os filhos não podem de forma alguma interferir na relação de casal. Isso só diz respeito ao pai e à mãe. Então, de forma alguma, pode haver uma interferência, né? E também a questão, por exemplo, se o pai e a mãe estiverem passando por algum conflito, alguma situação difícil dentro da relação, também não é correto um dos dois ou ambos abrir essa questão para os filhos. O que acontece entre alguns casais, né, é que às vezes a mãe ou o pai se queixa do parceiro para os filhos. E essa não é uma atitude muito correta para se tomar dentro desse grupo que é a família, né? O que os filhos podem fazer com relação a isso, né? Com relação a uma separação do pai e da mãe? Os filhos podem fazer alguma coisa? Qual é o papel dos filhos nesse caso? Eles não podem fazer nada e é super compreensível que dentro de uma separação todas as pessoas sofrem, né? Não é só o pai e a mãe, porque eu acredito que mesmo que eles estejam tomando a decisão de se separar, vai existir ali uma quebra, um rompimento e isso gera uma dor, né? Entre o casal e, obviamente, entre os filhos também, né? Então, eles não podem fazer nada em relação a isso e a questão seria, se estiver doendo muito, se estiver muito difícil de seguir, procurar sim a ajuda de um profissional para conseguir falar a respeito disso, para conseguir expressar as emoções, os sentimentos, porque ali está acontecendo também um luto, né? Um luto de uma estrutura familiar, porque está acontecendo uma mudança. E as mudanças, elas geram uma certa bagunça interna, né? Elas movimentam todo o nosso interno e, obviamente, existe aquela questão do apego, de querer que as coisas sempre permaneçam como sempre foram e às vezes não é possível, né? E tem casais que acabam se dando melhor depois que se separam e inclusive conseguem educar melhor os filhos depois que eles se separam. E quando os filhos eles tomam mais o lado do pai ou da mãe, porque eles acham que foi mais responsabilidade do pai ou da mãe, como é que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Compreendendo, eu sei que é difícil porque a gente está falando de repente até de crianças, né? As crianças não têm a visão do todo e elas não têm também o emocional bem estruturado para entender os problemas de um casal. E a forma como eles enxergam a questão pode ser totalmente distorcida da realidade, né? Então, por exemplo, assim, vamos dizer que o pai tinha o hábito de estar muito tempo fora de casa, mas esse fora de casa não era trabalhando, era com os amigos, era fazendo churrasco com os amigos, se encontrando com os amigos no bar, passava pouco tempo dentro de casa e quando ele chegava, a mulher se queixava e brigava com ele e as crianças viam essa postura da mãe. Certo. Viam que a mãe brigava com o pai. Que quando o pai estava em casa, o pai não brigava, mas a mãe brigava com o pai. Então as crianças podem entender que quem está gerando ou quem gerou a movimentação, né, da separação foi a mãe, porque a mãe brigava, mas eles não têm a consciência que o pai estava ausente, que de repente essa mãe inúmeras vezes pediu para ele mudar essa atitude por inúmeros motivos e ele não fez isso, ele não fazia essa escolha, né? Então, quando as crianças ficam mais do lado de um e não do lado do outro, talvez elas estejam vendo a situação de uma forma distorcida. Elas não têm a visão do todo. Então, por isso que eu acho que se elas se revoltarem muito e for muito difícil até depois manter, porque algumas crianças elas podem desenvolver muitas coisas, né? Essa agressividade, porque é a forma como elas colocam para fora as emoções delas, né? De repente agredindo. É importante procurar um profissional se a situação estiver muito difícil, né? E tem, por exemplo, dentro, né, da família, então vamos supor, né, um casal com 2 filhos,
a relação entre o casal, né? A relação entre o pai e a mãe. O homem e a mulher. O homem e a mulher e a relação da mãe com os filhos ou do pai com os filhos. Tem uma relação que é mais importante ali dentro da família ou Tudo não? é importante, né? Tudo é importante. A relação dos pais com os filhos é uma estrutura, é uma relação importante, e a relação entre o casal também é importante. Por isso que quando a gente pensa em estruturar a nossa vida, eu vou estruturar a minha vida, eu preciso pensar em tudo que compõe a minha vida, né? A minha relação com o meu marido, a minha relação com os meus filhos, a minha relação profissional. Tudo é importante, a gente precisa tentar equilibrar tudo. Mas assim, eu entendi o que você está querendo dizer com isso. Que, por exemplo, assim, se o casal tiver um problema e eles tiverem filhos, que eles pensem muito bem antes de fazer esse movimento de se separar, né? Porque existem crianças nessa relação ou filhos dentro dessa relação e que talvez isso seja importante e deva ser pesado. E sim, é importante. E é importante pensar a respeito de como vai ser essa estrutura familiar depois dessa separação. Porque o que acontece também? Alguns casais se separam e a mãe ou o pai ficam jogando os filhos contra o parceiro. Ficam falando mal do parceiro para os filhos. Porque ali tem mágoa, né? Nem toda separação é fácil, nem toda separação é amigável. Então as pessoas não conseguem lidar muito bem com isso, é o estrutural, é o emocional que não está muito bem estruturado, também dos adultos, e isso acaba acontecendo. Então os filhos, eles ficam numa situação muito difícil, porque eles amam os dois. E é muito difícil para um filho ouvir uma mãe ou um pai falando mal da outra pessoa que eles amam. Então essa postura também precisa ser cuidada, né? E é por isso que eu sempre falo aqui nos vídeos que a questão do autoconhecimento, do desenvolvimento emocional é muito importante, porque a gente aprende a lidar melhor com todas as situações que vão acontecendo na nossa vida. Então, às vezes, os pais se dão melhor separados do que morando juntos. E às vezes eles conseguem lidar melhor com a educação dos filhos porque eles não têm mais tanto conflito. Então, cada caso é um caso. E obviamente é importante o quê? Trabalhar o emocional. Todos nós deveríamos trabalhar o emocional, porque quantos conflitos que surgem na nossa vida, né? Não só dentro do grupo familiar, relação amorosa, mas nas questões profissionais, que a gente consegue lidar de uma forma muito mais equilibrada quando a gente trabalha o nosso emocional. Então é isso a respeito da separação e da relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Eu sei que às vezes essa situação é um pouquinho delicada, mas o importante é cada família procurar o melhor caminho para tentar conviver da melhor forma. E se você tem algum assunto que você gostaria de ouvir alguma coisa a respeito, escreva nos comentários que a gente grava um próximo vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não esquece de deixar seu like se você curtiu e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Um grande beijo em seu coração!